Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de circuitos elétricos. Meu nome é Rafael e na aula de hoje nós vamos responder alguns exemplos, nós vamos analisar alguns circuitos utilizando as ferramentas matemáticas que a gente aprendeu até agora. Além disso, a gente vai utilizar o Scilab para fazer a análise passo a passo de um circuito. Então é isso, vamos nessa! Então, gente, esse aqui é o nosso primeiro exercício, né? Então, tem um circuito aqui com a fonte de corrente alimentando o circuito e tenho vários resistores aqui em série paralelo. A ideia é que a gente consiga analisar esse circuito utilizando as ferramentas matemáticas que a gente aprendeu até o momento, né? As leis de Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff das tensões, das correntes, divisor de tensão, divisor de corrente, certo? Então, essa é a ideia. Então, se a gente observar aqui, ó, nós temos nesse ponto aqui A e B, a gente tem daqui para cá alguns resistores em série, em paralelo. Então, é possível a gente determinar aqui um resistor equivalente disso tudo. Aí, se a gente observar, nós vamos ficar com a fonte de corrente e dois resistores em paralelo, certo? Aí a gente consegue aplicar o divisor de corrente. Então, ó, vou só desenhar aqui. A ideia é que a gente fique com esse circuito aqui, ó. A fonte de corrente, aquele resistor de 3 ohms, e nesse ponto AB, a gente fica aqui com um resistor equivalente. Certo? Então, aqui eu vou ter IS. Aqui eu vou ter um resistor de 3 ohms. E aqui a ideia é que eu tenho o meu resistor equivalente. Então, aqui ó, eu vou ter a corrente I1, que é a corrente que eu quero calcular. E aqui, gente, ó, eu vou ter minha corrente da fonte, IS. Essa corrente vai chegar nesse ponto, né, e vai se dividir para cá e uma parte para cá, vou chamar de I2, certo? Então, a gente já viu uma ferramenta que é o divisor de corrente que possa ser utilizado para determinar o valor dessa corrente aqui, ó. Certo? Então, para isso, eu preciso calcular o meu resistor equivalente. Então, o que é que eu vou fazer aqui primeiro? Primeiro, eu vou pegar esse ramo aqui, ó, certo? Esse ramo aqui e vou calcular o meu resistor equivalente. Então, eu vou redesenhar ele aqui, ó. Vou pegar esse resistor aqui. E eles são ligados aqui embaixo. E agora eu tenho um resistor aqui, ó. Vamos colocar os valores. R4 vale 2 ohms. R2 igual a R3, que é igual a 8 ohms, certo? Então, vamos lá. Vamos colocar esses valores aqui. 2 ohms aqui. 8 para cá e 8 para cá, certo? Então, o que é que acontece? A primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse equivalente aqui de baixo, ó. Observe que eu tenho dois resistores iguais, dois resistores em paralelo. Então, o meu resistor equivalente 1, ele vai ser quem, ó? Gente, se eu tiver dois resistores iguais em paralelo, o resistor equivalente vai ser o valor do resistor dividido por 2. Ó, vou mostrar para aqui. Ó. Se eu pegar aqui R vezes R, que é o produto dos resistores dividido pela soma deles, né? R mais R. Isso aqui vai dar
R ao quadrado dividido por 2R. Perceba que esse resistor corta aqui com um dos quadrados, eu vou ficar só com um aqui. Então eu vou ficar com R sobre 2. Ok? Então, agora se você vê dois resistores iguais em paralelo, você já pode aplicar essa regra aqui e dizer que a resistência equivalente é o valor de R sobre 2. Então, já que são resistores de 8 ohms, R equivalente em 1 vai ser igual a 4 ohms. Certo? Então, isso aqui pode ser substituído por um resistor só de 4 ohms. Agora, eu posso fazer o resistor equivalente 2, que é o resistor equivalente disso aqui tudinho, que vai ser a soma desse com esse, né, que estão em série. Então, vai ser 2 mais 4, que é igual a 6 ohms. Então, ó, esse ramo todinho aqui eu posso substituir por um resistor só de 6 ohms. Certo? Então, eu vou só desenhar aqui o circuito equivalente dos pontos A e B, que vai ficar assim, ó. Vou ficar aqui com o ponto A e vai ficar isso aqui, ó. Aquele resistor de 9 ohms. Ponto B aqui. E o nosso resistor equivalente aqui no meio, né? E aquele resistor de 18 ohms. Certo? 18, 9 e agora 6. Certo? Então perceba que agora eu tenho 3 resistores em paralelo. Então posso aplicar a fórmula geral, posso resolver passo a passo aqui e encontrar um resistor equivalente. Vou fazer passo a passo aqui, ó. Fazer o equivalente desses dois. Então vai me dar aqui R equivalente 3, que vai ser igual a 6 vezes 18 dividido por 6 mais 18. Certo? Então, isso aqui, gente, fazendo as contas, vai dar um resistor de 4,5 ohms, certo? E, por fim, esse resistor em paralelo com esse resistor equivalente aqui. Então, vai me dar um R equivalente 4, que vai ser 9 vezes 4,5 dividido por 9 mais 4,5. Isso aqui vai me dar um resistor equivalente de 3 ohms, certo? Então, todos esses resistores aqui, ó, eu posso substituir por um resistor equivalente de 3 ohms, certo? Então, gente, agora fica fácil de analisar. Se nós observarmos aqui, a gente ficou com dois resistores iguais. Então, pela lógica, divisor de corrente, se eu tenho duas resistências iguais, as correntes elas vão se dividir igualmente. Certo? Vou mostrar isso aqui, fazer uma observação aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, IS, aliás, a corrente que eu quero saber, né? Por exemplo, I1 vai ser quem?
IS, corrente que entra, vezes o resistor que eu quero saber. Digamos que eles são iguais aqui, né? Então vai ser R dividido por R mais R. Então isso aqui vai ficar IS vezes R dividido por 2R. Corta, corta. Então eu vou ficar com IS sobre 2. Certo? Então a corrente em qualquer um dos ramos aqui vai ser IS sobre 2, porque os resistores são iguais. Então daqui a gente conclui que I1 vai ser quem? IS sobre 2. Não foi dada a corrente IS, né? Não foi dado o valor da fonte. Então a gente só descobriu uma relação aqui dessa corrente com a fonte. Então se eu colocar, por exemplo, 10 ohms, então I1 vai ser igual a 5. Né? Então basicamente é isso, a análise desse circuito. Agora a gente vai para mais um exemplo, né? Então tem um circuito aqui que é um pouco mais complicado, né? Inicialmente, assim, dando uma olhada, a gente vê vários elementos que são precisos calcular, mas dá para a gente aplicar a mesma ideia do que a gente vem fazendo. Então se nós observarmos, ó, eu tenho esses pontos aqui A, B, C e D. Então é possível, ó, achar circuitos aqui equivalentes para cada ramo desse. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, ó, a gente vai montar um circuito equivalente, certo? Para a gente calcular aqui esses elementos. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou pegar a fonte com esse resistor aqui, ó. Então aqui eu vou ter o ponto A, o ponto C, aqui, gente, eu vou calcular um resistor equivalente, certo? Então eu vou ter aqui, ó, um resistor equivalente para todo esse ponto aqui, para todo esse circuito, chamado de B aqui, né? Que é esse mesmo ponto. Mesma coisa aqui, ó. Vou achar um circuito equivalente. Então vou ficar só com um resistor aqui, ó. Aqui é o ponto D. É a mesma coisa aqui. Um resistor equivalente para cá, certo? Então, esse aqui é um resistor de 8 ohms. Aqui é a fonte de 18 volts, né? Certo? E aqui a gente precisa encontrar os resistores equivalentes. Chamar aqui de R, AB, R, B, D e R, CD. Então, preciso determinar quem são esses resistores. Então, aqui é fácil, né? A gente já tem mecanismos para analisar isso. Então, vou pegar aqui, ó, o meu resistor RBD. Vai ser quem? Vai ser esses resistores em paralelo somado a esse resistor aqui. Então, vai ser 20 vezes 5 dividido pela soma, né? 20 mais 5 mais 12, né? Que é o resistor em série. Então, fazendo essas continhas aqui, ó, você vai ter um resistor de 16 ohms, certo? Então, a gente já achou aqui, ó, BD igual a 16 ohms. Então, vamos achar o restante, né?
RAB. RAB, ó, olhando para cá, vai ser a soma desses dois e o paralelo, né? Certo? Então você vai ter aqui, ó, um resistor de 24 ohms em paralelo com um resistor de 12. Então vai ser 24 vezes 12 dividido por 24 mais 12. Então isso aqui vai resultar num resistor de 8 ohms. 8 ohms. Pronto, então já tenho esse só falta o resistor CD, que é a mesma análise aqui de cima, certo? Então, resistor CD vai ser quem? Vai ser, ó, olha que legal. Aqui vai dar um resistor de 8, né? Então, vou ter dois resistores iguais. A gente já viu que resistências iguais é o valor de R dividido por 2. Então, vai ser 4 ohms. Não precisa nem fazer muita conta, né? Então, gente, agora nós temos aqui esse circuito equivalente, né? Então, observa, ó, que essa corrente que a gente quer aqui, ó, é a corrente que passa nesse ramo aqui, ou seja, de A até de B até D. Então, ela continua aqui, ó, certo? Ela vem por aqui, se divide para esses dois ramos, mas quando chega aqui ela se soma, certo? Então, aqui embaixo, no final, vai ser essa mesma corrente I, certo? Então, daqui, ó, é fácil a gente calcular essa corrente, porque agora eu tenho resistores em série. Então, dá para aplicar a lei de Ohm, facinho, certo? Então, vamos para cá, ó. Eu vou pegar aqui e vou calcular essa corrente I. Na verdade, eu vou fazer outro circuito equivalente, que vai ser a minha fonte aqui, ó, de 18. E a soma desses resistores, né? Então, vai me dar um resistor aqui, equivalente àqueles todos. Certo? Então, aqui eu vou ter a minha fonte, né, de 18 e um R equivalente, que vai ser igual à soma de todos esses resistores aqui. Então, 8 com 16, 24, 28, 32 ohms. Certo? Vamos lá. 8, 12... Então, um resistor equivalente vai ser a soma de todos esses resistores, né? Que eu vou ter aqui 8 com 16, 24, com 4, 28, com 8, 36. Certo? 36 ohms. Então, a corrente I, que é a corrente que circula essa malha, né? A gente pode agora calcular usando a lei de Ohm. Bem fácil. Então, a gente tem aqui, ó, que corrente, a gente sabe que U é R vezes I, então a corrente é tensão sobre resistência, então vai ser 18 dividido por 36. Isso aqui vai me dar um valor de 0,5 ampere. Então, a corrente I é de 0,5 ampere. A gente já calculou essa corrente. Pronto, gente. Então, agora fica fácil
da gente começar a calcular as outras incógnitas, né? Então, só para a gente organizar, ó, primeiro a gente achou aqui o circuito equivalente, né? Usando isso aqui. Depois a gente calculou a corrente I nesse ramo, né? Que é a corrente que circula aqui. E agora a gente pode calcular cada termo desse aqui, ó. Porque se você imaginar, essa corrente que circula, ela vem por aqui, ó, se divide e se soma aqui. Então, essa corrente é a mesma corrente que passa para cá, ó, e que é a mesma corrente que se divide para cá, para esses terminais aqui de cima. Então, agora, ó, eu acho que nessa altura já dá para você visualizar que uma das possibilidades, que é a que a gente vai usar, é o divisor de corrente. Então, eu tenho essa corrente I entrando aqui, ó. Então, eu consigo calcular a corrente que passa para cá e a corrente que passa para cá, certo? Então, vamos lá. Vou chamar aqui de um passo 3. E eu vou redesenhar essa parte aqui do circuito, né? Tentar pegar ela aqui. Pronto. Então, nós já conseguimos pegar aqui, ó, nessa parte de cima, aqui, a nossa tensão V4, certo? Então, a gente tem aqui mais... Pronto. Então, a gente já tem essa corrente que entra. Então, a gente pode aplicar aqui o nosso divisor de corrente, por exemplo, certo? Então, o que é que acontece, ó? Vamos lá. Eu sei o seguinte, eu vou chamar a corrente que passa para cá, colocar aqui de outra cor, chamar essa corrente aqui, ó, de IA. E essa corrente aqui, chamar de IB, certo? Então, é essa corrente que se divide aqui. Então, o que é que eu posso escrever? Ó? Eu sei que a corrente IA vai ser a corrente que entra I vezes o resistor oposto, né? Que no caso é o de 12, dividido pela soma, né? 12 mais esse resistor aqui, que é de 24 ohms, o equivalente. Então, ó, substituindo a corrente, eu vou ter uma corrente A aqui de 0,33 vezes I, certo? Então, ó, se eu tenho a corrente que entra aqui, ó, que passa pelo resistor, né? Lembrando que aqui é um terminal negativo. Se eu tenho essa corrente que passa por esse resistor, eu vou saber pela lei de Ohm, eu vou ter que V4 vai ser quem? A corrente R vezes I. Então, eu tenho aqui um resistor de 18 vezes I. Mas, gente, ó, observe o seguinte, que eu tenho menos e mais aqui. Então, a referência está invertida. Geralmente, a gente analisa assim, entra no mais e sai no menos, né? Então, se está invertido,
é porque a corrente ela deveria estar nesse outro sentido. Então, como a minha referência de V4 é essa, né, está fixada, é do menos para o mais, então eu vou inverter aqui o sinal da corrente. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 0,33 vezes 0,5. Então, isso aqui vai me dar um valor de menos 3 volts. Isso pegando essa referência do jeito que está aqui, certo? Pronto. Então, a gente já tem esse valor aqui, né, dessa tensão V4. Agora, a ideia é aplicar a mesma coisa para esses outros ramos aqui, ó, certo? Eu posso calcular agora essa corrente I3, ó, se a gente pegar esse ramo aqui, aplicar essa mesma ideia para cá, certo? Então vamos calcular I3. Vou pegar aqui a mesma coisa, vou pegar esse ramo. E vou transferir para cá. Certo? Então a gente já tem o valor dessa corrente, né, que está entrando aqui, ó, que no caso é a corrente I. Então dá para a gente calcular por divisor de corrente novamente, ó. Eu vou saber o quê? Que I3 é igual à corrente que entra vezes o resistor oposto, no caso esse resistor aqui de 8. Lembrando que são iguais, né? Então, são iguais, a corrente é proporcional, mas eu vou fazer o cálculo aqui. Dividido pela soma. Então, isso aqui vai me resultar em 0,25 ampere. Esperado, né? Dois resistores iguais, então vai dividir por 2. Certo? Então, feita essa análise aqui, ó, a gente já calculou essa corrente, essa tensão aqui, e agora falta analisar esse ramo aqui, ó, certo? Esse ramo. Então vou reproduzir ele lá embaixo. Então, gente, ó, o que é que eu vou fazer aqui, né? Eu tenho esse ponto B e o ponto D aqui. Olha, eu quero calcular a tensão nesse ponto. Então, eu posso fazer de várias formas, eu vou usar agora o divisor de tensão. O que é que acontece, ó? A tensão daqui para cá é a mesma nesse resistor e nesse aqui porque eles estão em paralelo, certo? Então, o que é que eu posso escrever aqui? Eu posso dizer que a tensão VBD, que é a tensão daqui para cá, certo? É o valor desse resistor equivalente vezes a corrente que passa aqui, certo? Então, se você calcular, ó, esse resistor equivalente vai me dar aqui um valor de 16 ohms, certo? 25 vezes 5 dividido por 25, né? Aliás, 20 vezes 5, que dá 100, dividido por 25 vai dar 4, mais 12, 16. Então, vai ficar R vezes I. Isso aqui vai me dar uma tensão de 8 volts. Então, eu calculei agora, ó, a tensão daqui para cá. Como se eu tivesse aqui, ó, uma fonte de tensão contínua aqui
daqui para cá, uma fonte de 8 volts. Entende? Então agora eu posso aplicar o meu divisor de tensão. Então eu vou calcular aqui V6 vai ser quem? Ó? Tensão que entra vezes o resistor que eu quero saber, que é esse resistor equivalente, né? Que é um resistor de 4 ohms, dividido pela soma dos resistores, que é 16. Isso aqui vai me dar uma tensão de 2 volts. Certo? Então essa tensão aqui, ó, é 2 volts. E agora, gente, facilmente eu posso calcular essa corrente aqui, né? Já que eu tenho a tensão e o resistor, eu posso calcular a corrente I5. Vai ser quem, ó? A tensão sobre resistência. Mas lembrando aqui, ó, que I5, ó, eu tenho mais e menos. Então, essa corrente ela deveria estar descendo. Então, observa que I5 é o inverso da corrente que desce. Então, I5 está no referencial aqui, ó, ao contrário do que a gente imaginaria. Se você pegasse aqui, ó, I descendo aqui, ó, I vai se dividir para cá e para cá. Aí esse I5 está inverso, né? Então, essa corrente aqui, ela vai ser quem? A tensão menos, né? 2 dividido por 20. Isso aqui vai me dar um valor de menos 0,1 ampere. Certo? Então, apareceu esse negativo aqui porque essa corrente está no sentido contrário ao que deveria. Beleza, gente? Então esse foi um circuito um pouquinho mais complicado aqui, com alguns passos a mais. Primeiro a gente calculou aqui, a gente montou um circuito equivalente para poder calcular a corrente na malha, né? Que é essa corrente I. Então a gente fez os equivalentes aqui, ó, de cada ponto desse, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. E no final a gente calculou essa corrente I aqui, ó, certo? Depois a gente saiu aplicando a divisor de corrente em cada ramo desse, ó. Então, se a gente tem a corrente que entra no ramo, a gente pode aplicar o divisor de corrente, certo? Então, a partir daí a gente foi calculando os valores de tensão, de correntes, né, que a gente precisava, certo? Então, revejam essa questão aí, façam passo a passo para ficar bem claro e que vocês entendam de fato os passos que foram utilizados. Então agora, gente, ó, para terminar a nossa aula, nós vamos analisar esse circuito aqui utilizando o Scilab, certo? Então a ideia é o seguinte, ó, eu quero determinar quem é VS para que eu tenha essa corrente I aqui, ó, essa corrente I, essa corrente aqui, ó. Eu quero determinar qual tensão eu colocaria aqui para que essa corrente aqui ela seja de 1 ampere. Gente, lembrando que esse terra aqui, ó, significa que todos esses pontos aqui são conectados, né? Então é como se eu tivesse uma linha aqui, ó, para cá e tudo isso conectado ao terra. Então tá aqui os valores dos resistores. Para que eu consiga analisar, né, eu vou implementar no Scilab todas essas equações para analisar o circuito. A gente vai montar aqui as equações de análise, né, das malhas. Então, primeiro, ó, a ideia é que a gente encontre um circuito equivalente. Ó. Vou pegar aqui VS. E vou achar um circuito equivalente desses resistores em série.
e um resistor equivalente desses resistores aqui em paralelo. Então, eu vou ter aqui VS, vou ter aqui RS e vou ter RP, que é o resistor em paralelo, e aqui, ó, tensão de saída. Vou chamar aqui de VO, certo? Então, daqui a gente já sabe fazer esses valores aqui equivalentes, né? Então, como é que fica? Eu vou ter aqui, ó, que o resistor em série vai ser quem? A soma desses aqui. R1 mais R2 mais R3. E o resistor em paralelo, RP, a gente vai utilizar aqui a fórmula geral de resistores em paralelo. Vai ser 1 dividido 1 dividido aqui por 1 sobre R4 mais 1 sobre R5 mais 1 sobre R6. Nós não vamos calcular esses valores porque justamente eu quero usar o software para isso. Então, o que é que a gente sabe também, ó? Que a tensão de saída Vout, ela é quem? Divisor de tensão, né? Tensão de entrada vezes o resistor que eu quero saber, RP, dividido por RS mais RP, certo? Então, ó, sabendo isso, né? Sabendo isso, a gente calcula a tensão daqui para cá, ó, que é a tensão daqui para cá, que é a tensão daqui para cá, que é o nosso Vout, né? Então, seria aqui mais menos Vout. Pronto, gente. Então, com isso, ó, quem seria essa corrente aqui? I é igual a tensão sobre resistência. Então, Vout dividido por R6. Então, percebam que essas são as equações que modelam esse circuito. Então, agora a gente vai lá para o Scilab para implementar isso. Então, gente, esse aqui é o Scilab, né, que é o programa que a gente vai utilizar para escrever aí essas equações. Vocês poderiam usar outro, vocês poderiam fazer em Python, por exemplo, em C, mas vamos usar o Scilab. Então, o que é que acontece? O Scilab é um programa que você pode utilizar aí para manipular vetores e matrizes. Então, é bastante utilizado aí para sistemas de controle, né, para sinais de sistemas, enfim, tem várias aplicações. Então, a gente vai utilizar aqui para analisar nosso circuito. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma janela de edição para escrever o meu código. Então, eu vou colocar aqui edit. Pronto. Então, ele vai criar aqui essa janela de edição, onde eu vou digitar meu código. Eu posso apagar isso aqui, eu não vou criar uma função. Então, a primeira coisa que vocês fazem aqui é colocar um cabeçalho. Vou colocar aqui um cabeçalho padrão com funções aqui, ó, essa função clear, CLC, clear, são funções que limpam o prompt lá do Scilab. Então, se tiver algum texto, alguma coisa, ele limpa. Isso aqui, ó, é um código para fechar qualquer janela que tenha sido aberta previamente. E esse código aqui ele ajusta o tamanho das fontes, né, nos gráficos, senão vai ficar pequenininho. Então, é um código meio que padrão para isso aqui, certo? Então, o que é que acontece? Ó? Eu preciso implementar as minhas equações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a declaração das variáveis, né?
Então, lá no nosso circuito, a gente tinha esses valores de resistor, né? E agora, a gente pode escrever os resistores também equivalentes. Resistor série, que é igual a R1 mais R2 mais R3. Agora, a gente consegue escrever também um resistor em paralelo. O resistor em paralelo vai ser 1 dividido por 1 sobre R4 mais 1 sobre R3, R5 mais 1 sobre R6. Então, está aqui o resistor em paralelo. O que é que a gente vai fazer, certo? Eu preciso descobrir qual a tensão. Daria para a gente fazer isso numericamente, né? Mas aqui a gente quer usar o software. Então, eu preciso descobrir qual a tensão que eu aplico na fonte para ter a corrente que eu quero. Então, eu vou criar aqui um for para a gente determinar o valor da tensão, né? A gente vai fazer um range, essa tensão variar dentro de um range e vai verificar o que acontece com a corrente. Então, o VS vai aqui variar de 0 até 16. Vou colocar 16 aqui. E vou variar aqui, ó, em steps de 0,1. Certo? Então, essa tensão aqui, ó, VS vai de 0 a 16 variando de 0,1 em 0,1. Então, vai 0,1, 0,2, 0,3 até 16. Então, aqui a gente vai colocar as nossas equações, né? Então, o que é que vai ser aqui, ó? Eu vou ter que a tensão de saída vai ser quem? Vai ser a tensão de entrada VS que multiplica o resistor em paralelo, né? RP dividido por RS mais RP. Certo? Então, gente, o que é que eu vou fazer agora, ó? Eu tenho essa equação de saída, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular agora a nossa corrente de saída, que é a nossa corrente I. Então, I out vai ser quem? V out dividido por RP. Certo? Então, pronto. Percebam que esses dois valores aqui, ó, são valores instantâneos e eles vão variar aqui de acordo com o VS, certo? O que eu preciso fazer agora para plotar é guardar esses valores aqui dentro de um vetor em cada iteração. O que é que eu vou fazer? Vou criar um vetor que ele vai sendo concatenado a cada interação. Depois eu vou fazer de uma outra forma. Mas o que é que eu vou fazer agora? Ó? Vou salvar aqui a tensão VS, né, que é o que eu quero plotar lá. Então, vou chamar aqui de V input, que é a tensão de entrada, vai ser quem? Ó, vetor a gente usa isso aqui. Então, vai ser V input. E eu vou concatenar com VS. Certo? Então, perceba, ó, que ele vai pegar o próprio valor dele e vai sempre escrever um valor novo. Então, ele vai aumentando de valor, né? Certo? Então, aqui eu preciso declarar essa variável, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, v input inicialmente vai ser um vetor nulo. Então, veja que ele vai ser 0, aí eu vou ter aqui VS. Aí depois ele vai ser VS e mais um valor novo. E assim vai aumentando de tamanho. Mesma coisa eu vou fazer aqui para salvar o valor de I. Vou chamar aqui de IOut. E vou colocar aqui IOut
e vou salvar aqui a minha corrente que eu quero plotar. Pronto, feito isso, ó, já tenho o backup desses valores em um vetor. E agora, gente, eu vou colocar aqui, ó, nosso código para plotar esses dados. Então, plot vai ser aqui, ó, v-input, que é o meu x, e y, e out. E aqui, ó, é só os labels da figura. Então, feito isso, ó, vou salvar a nossa simulação, colocar aqui vocês salvem aí, criem uma pastinha organizada. Então, vamos simular. Ó, percebam aqui que ele não mostrou nada no gráfico, né? Mostrou nada. É porque deu um erro aqui, ó. A gente não declarou out. Então, vou colocar aqui out. E vou colocar aqui valor de 0. Então vamos lá, vamos simular agora, vamos salvar, vamos simular. Pronto, gente. Então percebam aqui, ó, que agora eu tenho uma tensão que varia de zero. Opa, tá ao contrário aqui, né? O label. Vamos alterar. Aqui é y, aqui é x. Olha, gente, observa aqui, ó. A gente colocou que a corrente de saída é a tensão dividido por RP, mas na verdade a gente já tinha mostrado que aqui é R6, né? Não pode esquecer. Então, vamos lá. Vamos simular novamente. Então, observe aqui, ó, que agora eu tenho uma tensão de 0 a 16 e uma corrente de 0 até 1.2. E aqui, ó, para a tensão de 14 volts é que eu tenho uma corrente de 1 ampere, certo? Então, quando a minha tensão de entrada for 14 volts, a corrente na saída vai ser 1 ampere, certo? Então, é assim que a gente implementa aqui as equações que nós analisamos, né? Eu posso fazer uma implementação diferente. Aqui eu fiz por concatenação de vetores, mas eu posso criar aqui, como vocês fariam com C, por exemplo, a gente pode criar um vetor alterando aqui seu índice, né? Então vamos ver como é que ficaria. Dá para alterar pouca coisa. Então, ao invés de fazer isso aqui, ó, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa tensão de saída, ela não vai ser mais dessa forma, nem a corrente. O que é que eu vou fazer? Eu vou criar um índice aqui, ó, chamado de K. E esse K aqui, ó, eu vou salvar os valores os valores que eu quero, né? Então, vou salvar aqui, no caso, VS. E aqui, ó, vou colocar o índice K. E vou salvar aqui a minha corrente e out, certo? E agora eu tenho que declarar o K, né? Então, vou chamar aqui K vai começar de 1, porque o primeiro índice aqui, ó, desse vetor, o primeiro elemento dele é o 1, posição 1. Se eu colocar 0, ele não tem posição 0. E agora, ó, eu preciso, no final aqui, incrementar o K, que é o incremento das posições. K mais 1. Certo? Então, vamos simular. Então, observe que nós tivemos aqui o mesmo resultado, né? A gente criou o vetor de uma forma diferente, mas tivemos aqui o mesmo resultado. Então, é isso, gente.
essa é a ideia de a gente utilizar o Scilab ou qualquer outra linguagem de programação. É importante que vocês tenham esse sentimento de implementar essas equações, né? Porque quando você usa um simulador que tem lá aquela interface gráfica, como vários simuladores aí que existem, então quando vocês usam aquele simulador, na verdade por trás ali daquele circuito que você monta, estão essas equações aqui. Essas equações elas vão ser escritas por trás, né? E vão ser resolvidas, certo? Então, isso aqui que a gente fez no braço é o que acontece lá no simulador por trás. Então, é importante você ter esse sentimento, né? Esse feeling aí para análise, porque quando vocês forem implementar alguma coisa num sistema embarcado, né? Em alguma coisa aí de uma aplicação desse tipo, vocês vão precisar implementar essas equações aí, certo? Então é importante vocês saberem de onde vêm as coisas. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Revejam essa aula com calma, né? Façam passo a passo, reproduzam. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Curte e compartilhe o vídeo com os amigos. E é isso. A gente se vê na próxima aula. Valeu!